Do Lu da Lu. Volume 15. Capítulo 103. Habilidade de fusão de 7 pessoas. De repente, apenas aquela luz estonteante restou no estágio. Todos os traços dos 7 membros da Academia Raio de Sol Azul desapareceram. O que está acontecendo? Nos assentos VIP, o Imperador Shuye exclamou, murmurando. Isso é uma habilidade de fusão espiritual de 7 pessoas? Ao lado, a expressão de Ning Fengzi também estava séria, mas ele ainda balançou sua cabeça, dizendo. Não deve ser. Até onde eu me lembro, nunca houve ninguém capaz de completar uma habilidade de fusão espiritual de 7 pessoas. Mas mesmo que não seja, ainda deve ser um tipo de habilidade de fusão. Mesmo que não seja uma verdadeira habilidade de fusão espiritual, ela está fadada a ser muito mais poderosa do que a força original deles. Essa competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos realmente me tem feito ampliar meus horizontes. Os jovens de hoje são de fato muito mais formidáveis do que nós éramos. Como o mestre dos espíritos de suporte número 1 do continentes, seu conhecimento dos espíritos era bem extenso e ele havia estudado especialmente esse tipo de espírito gema. Afinal, o pagode de porcelana dos 7 tesouros era um tipo de sublimação dos espíritos da classe gema, sublimado apenas na direção de suporte. Embora Ning Fengzi não tivesse certeza de como uma habilidade tão similar a uma habilidade de fusão espiritual de 7 pessoas fosse parecer, ele vagamente supunha que esse devia ser o resultado de uma certa harmonização entre os espíritos dos 7 membros da Academia Raio de Sol Azul, sendo capazes de ativar uma habilidade em grupo com suas habilidades espirituais especiais após terem obtido seus anéis de espírito. E nesse momento, as pessoas atentas podiam ver também a rota de cultivação dos 7 da Academia Raio de Sol Azul. E isso também deixou muitas pessoas surpresas, porque os 7 membros da Academia Raio de Sol Azul eram inesperadamente todos mestres dos espíritos do sistema controle. Um time com 7 controladores? Essa era a primeira vez em todas as competições continentais de academias avançadas de mestres dos espíritos que isso aparecia. O pilar de luz condensada cor de arco-íris se espalhou num flash. Num piscar de olhos ele já havia enchido a arena inteira. Todo tipo de luz de gema se espalhando de dentro dele. Aquela luz estonteante não parecia ter nenhum poder de ataque. Mas a audiência nas arquibancadas já havia sido completamente atraída. Uma sensação de surpresa e deslumbramento deixando muitas pessoas comuns atônitas. Os 7 do time da Academia Shrek ainda não haviam se movido. Porque Tang-san não os deixou. Mas eles também mudaram um pouco. Além de Tang-san, os outros 6 agora tinham seus olhos fechados. Sua formação também havia mudado, inesperadamente imitando um pouco os oponentes. As 6 pessoas formando um círculo com Tang-san no meio, observando aquela luz de 7 cores se aproximando. Idiotas da Academia Shrek, vocês devem se sentir honrados, porque vocês serão os primeiros oponentes a provar nossa terra dos sonhos Azura do 7. Morrão em sua própria dor. Adeus. A luz de 7 cores repentinamente se expandiu, instantaneamente cobrindo o estágio inteiro. O estágio era redondo, assim como era aquele pilar de luz de 7 cores. Nesse momento, aquela luz no céu acendeu praticamente o estádio inteiro. O indistinto brilho estava repleto de uma atmosfera bizarra. Os 7 do time da Academia Shrek já haviam sido completamente envolvidos. Ou talvez fosse melhor dizer engolidos. A audiência inteira estava absolutamente muda e o comentarista na área VIP estava ainda mais incapaz de dizer uma única palavra. Desde o início da competição, quem poderia ter antecipado algo como isso? Até as 4 lutas aos lados pararam. Aquele raio de luz de 7 cores era realmente muito estonteante. Não apenas esses estudantes competidores, mas até os professores treinadores estavam incapazes de esconder seu choque. Isso era realmente uma luta entre academias? Até as competições continentais de rankings de mestres dos espíritos do Hall dos Espíritos não deviam ter coisas como essas? Não apenas o Imperador Shuye pensou no nome, habilidade de fusão espiritual de 7 pessoas. Mas também os outros que não tinham um mestre da escola porcelana dos 7 tesouros para explicar isso para eles. Com as circunstâncias revertidas, o pilar de luz de 7 cores se tornou um símbolo, o símbolo da repentina ascensão da escola Raio de Sol Azul. Embora a luta ainda não tivesse acabado, aquelas enormes flutuações de poder espiritual mudaram a forma na qual todos os mestres dos espíritos olhavam para a batalha. A forma de ver da audiência foi ainda mais direta. Aquela enorme e estonteante luz era a mais magnífica desde o início da competição. Embora muitas pessoas internamente suportavam a Academia Shrek, os espectadores eram, afinal, espectadores, apenas figuras poderosas permaneceriam em seu coração. Agora, não apenas ninguém torcia para a Academia Shrek, mas muitas pessoas até mesmo silenciosamente contemplavam o nome da Academia Raio de Sol Azul. O que era uma habilidade de fusão espiritual de 7 pessoas? Isso não era uma habilidade formidável lançada pelos espíritos completamente integrados de 7 pessoas? Essa era uma legendária habilidade espiritual formidável. Essa também era a principal razão pela qual Ning Fengzi disse que isso nunca havia sido visto. Considere Daimubai e Suzuki usando sua habilidade de fusão espiritual que já era o suficiente para reverter completamente os céus e a terra contra oponentes do mesmo nível. A habilidade de fusão espiritual tripla do Grande Mestre, de Flender e de Liu Erlong os tinha tornando famosos no mundo. E se isso realmente fosse uma habilidade de fusão espiritual usada por 7 pessoas?
Em que tipo de amplificação isso resultaria? Mesmo que o mestre da escola porcelana dos 7 tesouros Ning Fengzi lançasse o efeito do seu pagode de porcelana dos 7 tesouros com toda a sua força, ele ainda seria inferior o suficiente para matar qualquer título Douluo. Se isso realmente fosse uma habilidade de fusão espiritual de 7 pessoas, não haveria necessidade de continuar essa competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite. Deixando de lado os times das academias participantes, até mestres dos espíritos veteranos não teriam chance. A menos que fosse um time com 3 ou mais títulos Douluo, que se atreveria a dizer que poderia prevalecer contra esse tipo de habilidade espiritual legendária. De fato, isso era uma habilidade divina. A habilidade de fusão espiritual de 7 pessoas era publicamente reconhecida no mundo dos mestres dos espíritos como uma habilidade divina. Nas arquibancadas para as academias competidoras, Flender e Liu Erlong já estavam de pé. Liu Erlong estava um pouco melhor, mas Flender ansiosamente queria correr para fora, até mesmo correr para o estágio. Flender, se acalme. O grande mestre se esforçou para agarrar o braço de Flender. Flender disse furiosamente. Acalme-se, seu idiota. Você não vê que isso é uma habilidade de fusão espiritual de 7 pessoas? Esse tipo de coisa não pode ser controlada tão facilmente. Não que diga que você quer deixar o pequeno Sam e os outros morrer. Na pior das hipóteses, nós desistiremos da competição, mas nós temos que salvá-los primeiro. O grande mestre torceu seus lábios. Flender, o que você acha que é uma habilidade de fusão espiritual de 7 pessoas? Se isso pudesse ser casualmente usado por 7 pessoas, como isso ainda poderia ser considerado uma habilidade divina? Embora os 7 estudantes da Academia Raio de Sol Azul sejam muito bons, eles ainda estão longe de poder usar esse tipo de habilidade divina. O que eles estão usando é apenas uma habilidade de fusão de 7 pessoas. A Academia Raio de Sol Azul realmente é sortuda em poder encontrar 7 estudantes cujos espíritos combinam tão bem. Flender pareceu distraído por um momento. Habilidade de fusão de 7 pessoas? Isso não é a mesma coisa? O grande mestre sorriu calmamente, puxando ele de volta para o seu lugar. Oh Flender, a ignorância não é assustadora. O que é assustador é não saber que é ignorante. Habilidade de fusão de 7 pessoas e habilidade de fusão espiritual de 7 pessoas são tão diferentes quanto o céu e a terra. Uma conta com a combinação das habilidades espirituais de cada pessoa para se fundir. A outra é a fusão completa dos espíritos, uma habilidade divina sublime. Como as duas poderiam ser a mesma coisa? Agora Flender não conseguiu aguentar a provocação do grande mestre e questionou por detalhes. Então o pequeno Sam e os outros podem resistir a isso? O grande mestre balançou sua cabeça. Embora uma habilidade de fusão de 7 pessoas de longe não possa se comparar a uma habilidade de fusão espiritual de 7 pessoas, ela ainda pode combinar a força de 7 pessoas para lançar um ataque omnidirecional. Embora isso pareça com 7 contra 7, contanto que o controle seja o suficiente, isso até mesmo dará ao pequeno Sam e aos outros a sensação de uma luta de 7 contra 1. Em circunstâncias comuns, com a força e o trabalho de equipe do 7 no estágio agora, será muito difícil de resistir. Flender amaldiçoou com raiva. Esse não é o mesmo resultado? Você não sabe que o pequeno Sam e os outros tiveram um conflito com a Academia Raio de Sol Azul? Se aqueles pirralhos da Raio de Sol Azul forem permitidos a fazer o que quiserem, você acha que eles irão deixar o pequeno Sam, o Mubai e os outros escaparem facilmente? Sem esperar pela fala do grande mestre, Liu Erlong ao lado também se sentou de volta no seu lugar, abraçando o braço do grande mestre, sorrindo. Chefe Fu, você não vê? Se houver algum perigo, Xiao Gang vai ficar ainda mais ansioso do que você. Ele considera o pequeno Sam como um filho. Olhe para a expressão dele. Ele claramente está brincando com você. O que é chamado de confuso por preocupação? Flender, sempre astuto, voltou aos seus sentidos com a fala de Liu Erlong. Pegando o grande mestre pelo pescoço, ele disse ferozmente. Diga-me a verdade logo, o pequeno Sam e os outros estão em algum perigo? Liu Erlong bateu a mão de Flender para longe. Como ele vai falar se você está sufocando ele? Não seja impulsivo. Se você quebrá-lo, eu porei minha vida em risco para te dar uma surra. Terminando de falar isso, ela não pôde evitar deixar uma risada escapar. O grande mestre segurou a mão de Liu Erlong, relaxadamente dizendo. Se isso fosse outra habilidade de fusão de 7 pessoas, talvez fosse bem difícil para o pequeno Sam e os outros resistir, dependendo de quanta força de luta eles pudessem expedir. Mas esses 7 estudantes da Academia Raio de Sol Azul ainda não são capazes disso. Flender, você não viu a direção de cultivação deles? É claro que eu vi, eles são todos mestres dos espíritos do sistema controle. Como isso está relacionado? O grande mestre disse indiferentemente. Isso está grandemente relacionado. É apenas porque eles são mestres dos espíritos do sistema controle que eu posso dizer que eles não podem fazer isso. Já que vocês viram que eles seguem a rota do sistema controle, você não viu qual tipo de controle. Flender finalmente voltou a si. Você está dizendo, mas o pequeno Sam e os outros realmente podem resistir? O grande mestre lançou para ele um olhar de lado. Você precisa confiar nos profissionais. Flender rolou os olhos. Certo? Eu já sei que você é o símbolo dos profissionais do mundo dos mestres dos espíritos. Mas se os pequenos monstros sofrerem qualquer acidente, eu virei procurá-lo.
Agora a situação no centro do estágio estava invisível para todos. Tudo que podia ser visto era aquele estonteante pilar de luz de 7 cores. Tang San silenciosamente ficou no seu lugar enquanto a voz do oponente ecoava de todas as direções. Vocês são muito ingênuos. Vocês acham que fechando seus olhos vocês podem bloquear nossa terra do sonho Azura do 7? Nós já esperamos muito, muito por esse dia. Aguentem o pior do mundo que vocês podem imaginar. Seus sentimentos reprimidos os deixaram especialmente sofrendo, até ficaram insanos. Esse é o preço que vocês pagarão por nos insultar. Não se preocupem, nós pegaremos leve, nós os deixaremos vivos. Exceto por Tang San, os outros membros da Academia Shrek ainda tinham seus olhos fechados. Tang San suspirou levemente, dizendo indiferentemente: os ingênuos deveriam ser vocês. Vocês acreditam que uma ilusão tão simples pode nos prender? Comparada ao pesadelos de Xin Yan, a sua habilidade de fusão de 7 pessoas ainda deixa a desejar. De fato, embora essa habilidade de fusão de 7 pessoas parecesse magnificamente estonteante e agora todo tipo de ilusões já tivesse começado a se formar nos corações de todos, comparado a quando Xin Yan tentou assassinar Tang San, essa habilidade espiritual terra dos sonhos deles era muito simples. Essencialmente falha. A luz de 7 cores tremeluziu uma vez e até mesmo as ilusões no fundo da mente de todos se tornou um pouco vaga. Claramente as palavras de Tang San haviam sido um golpe certeiro nos oponentes. Onde está o professor Xin Yan? Embora ele não pudesse ser visto, eles podiam dizer pela voz que o capitão da Academia Raio de Sol Azul estava ansioso. Tang San disse indiferentemente: vocês são os alunos dele. Querem encontrá-lo? Eu não lhes darei a chance. Não se preocupem, eu pegarei leve. Eu os deixarei vivos. É por isso que vocês não o verão. Quase ao mesmo tempo, Tang San repentinamente se moveu. Sua figura voou na luz brilhante, sucessivamente chutando 6 vezes, mas não os seus inimigos e sim as costas de cada um de seus companheiros. 6 corpos simultaneamente voaram em 6 direções, cuspindo sangue ao mesmo tempo. E no ar, os olhos de Tang San já haviam se tornado roxos dourados. Raios com um chi de comprimento de luz roxa dourada foram atirados, voando em 7 direções diferentes. Gritos miseráveis ecoaram praticamente simultaneamente. Quando Tang San caiu do ar, ele levemente golpeou seu estômago com uma palma e imediatamente em seguida, um fio de sangue fluiu do canto de sua boca. A luz brilhante desapareceu e tudo nos arredores se tornou claro novamente. Aquele enorme pilar de luz de 7 cores havia desaparecido sem aviso. Mas das originalmente 14 pessoas no estágio, apenas uma continuava de pé. Isso era Tang San. A aparição dos outros 6 membros da Academia Shrek cuspindo sangue foi pega pela audiência assim que o pilar de luz desapareceu. Vendo eles caírem no chão um após o outro, eles claramente haviam perdido toda a sua força de luta. Mas seus oponentes, os 7 membros da Academia Raio de Sol Azul, já haviam há muito tempo deixado suas posições anteriores, se separando em 7 direções no estágio. Agora esses 7 também estavam no chão, mas diferente do time da Academia Shrek, esses 7 estavam convulsionando violentamente, espumando e com os olhos rodando. Como se tivessem um ataque epilético. A face de Tang San parecia muito pálida e seus passos estavam instáveis, balançando de tempos em tempo. Mas seu olhar ainda era inflexível, aparentemente dizendo a todos que ele era o vencedor final. Um alvoroço, quer fosse na audiência ou na sessão VIP, agora todos estavam em desordem. Especialmente aqueles mestres dos espíritos que haviam pensado que a Academia Raio de Sol Azul havia realmente usado uma habilidade de fusão espiritual de 7 pessoas foram ainda mais incapazes de esconder seu choque agora. Quando aquela luz brilhante envolveu o grupo da Academia Shrek, eles todos já haviam pensado que a luta estava acabada. Mas quem poderia ter suposto que a Academia Shrek iria surpreender todos mais uma vez? Eles não haviam perdido nem mesmo para a habilidade divina da Academia Raio de Sol Azul. Quando o árbitro declarou o resultado final, ele estava tremendo um pouco. Após os membros participantes da Academia Raio de Sol Azul terem sido examinados por especialistas qualificados do mundo dos mestres dos espíritos, o veredito foi reação adversa da habilidade espiritual. Embora as regras da competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite expressamente estipulasse que vocês não podiam incapacitar ou matar os oponentes, quem poderia ser culpado por uma reação adversa de uma habilidade espiritual? Os membros participantes da Academia Raio de Sol Azul foram tirados do estágio por pessoas da academia, quanto do lado da Shrek, Oscar Ning Hongrong e Ma Hongjun rapidamente correram até lá. Quando Ning Hongrong quis liberar seu espírito para energizar todos independentemente de ser revelada, ela foi parada por um olhar de Tang San. Os 4 deles juntos foram capazes de ajudar os 6 no chão a sair do estágio. Os encontrando estava uma audiência dando vivas como se estivessem recebendo heróis. O time da Shrek havia mais uma vez defendido sua posição com sua própria força. 12 vitórias sucessivas eram um recorde a se considerar com orgulho. Logo abaixo do estágio, sendo suportado, Daimubai não pôde evitar dizer: Pequeno San, você é muito feroz. Agora Daimubai, auxiliado por Ma Hongjun, pôde com dificuldade conseguir andar. É claro que a parte, com dificuldade, estava sendo atuada por ele mesmo. Com sua cabeça abaixada, ninguém podia ver sua expressão. Ao lado de Daimubai,
Ning Hongrong, ajudando Xiao Wu, também abaixou sua cabeça, incapaz de evitar dizer. Chefe Dai, o que você está dizendo? O pequeno San não usou nenhuma força. Aquele sangue não foi você que forçou para fora? Não me diga que ele foi especialmente atencioso com você. Dai Mubai inclinou sua cabeça levemente, olhando para o inexpressivo Tang San. Eu não estou dizendo que ele foi feroz conosco, mas sim com aqueles 7 estudantes da Raio de Sol Azul. Talvez aqueles 7 estejam incapacitados. Quer fossem os 7 demônios da Shrek ou os 4 substitutos liderados por Tai Lung, internamente eles não puderam evitar tremer simultaneamente. Tang San usou uma voz que apenas os outros puderam ouvir. Eles estavam destinados a jamais se tornarem nossos amigos. Já que é assim, como eu poderia deixar essa ameaça existir ao nosso lado? Se algum dia eu não estiver aqui e vocês cruzarem com eles, o que aconteceria? Grama cortada acima das raízes irá crescer com o vento da primavera. É claro que ainda havia outra razão. Com a inteligência de Tang San, das vezes que esses membros da Academia Raio de Sol Azul agiram, ele entendeu que esses 7 muito possivelmente eram discípulos diretos do mestre dos espíritos sonho brutal Xin Yan que ele matou. A impressão que Xin Yan deixou nele foi realmente muito profunda e, embora ele o tivesse matado com sucesso, ele jamais poderia esquecer da tragédia de Xiao Wu naquela ilusão. Ele não podia permitir que isso acontecesse de verdade. Poderia parecer que ele havia facilmente destruído a habilidade de fusão de 7 pessoas da Academia Raio de Sol Azul. Mas se ele não tivesse uma habilidade que exatamente restringisse os oponentes, o final teria sido completamente diferente. O conflito entre os dois lados não podia mais ser resolvido e se, por alguma chance, essas pessoas descobrissem que Xin Yan havia sido morto por ele e jamais voltaria. Então eles definitivamente iriam atrás de vingança pelo seu professor. Levando tudo isso em consideração, Tang San então agiu ferozmente. Uma razão era para eliminar problemas futuros. A outra era sua crença de que se ele começasse lenientemente, aqueles 7 da Academia Raio de Sol Azul pudessem descobrir sua grande conexão com o desaparecimento de Xin Yan. Mas agora eles jamais seriam capazes de revelar esse segredo. Nem mesmo os outros 6 membros do time da Academia Shrek podiam entender completamente o que havia acontecido dentro daquela luz de 7 cores. Naturalmente ele também não iria revelar seu segredo. Assim que Tang San viu a habilidade de fusão de 7 pessoas dos seus oponentes, ele também ficou extremamente chocado. Como discípulo do grande mestre, ele havia instantaneamente determinado que isso não era uma habilidade de fusão espiritual de 7 pessoas. Mas a habilidade de fusão de 7 pessoas que os oponentes haviam usado ainda podia trazer um enorme problema para eles. Porém, seu coração se acalmou rapidamente. A Terra dos Sonhos Azura do 7 no final era apenas uma ilusão. A habilidade do olho do demônio púrpuro de eliminar todas as ilusões o deixou completamente certo da vitória. Esse era o porquê dele não ter nenhuma pressa em deixar seus companheiros agirem. Comparada ao pesadelo de Xin Yan, a Terra dos Sonhos Azura do 7 que os 7 da Academia Raio de Sol Azul usaram ainda tinha muitos defeitos. Como resultado do enorme dreno de poder espiritual dessa habilidade, eles eram incapazes de exibir o tipo de controle meticuloso que Xin Yan tinha, que até mesmo manipulava os sentimentos das vítimas. Parecia que aquela estonteante luz de 7 cores era a melhor tela para esconder o olho do demônio púrpuro de Tang San. Quando Tang San fez seus companheiros fecharem seus olhos, ele já havia explicado seu plano em voz baixa para eles. Seu plano era bem simples. Ele disse a cada um de seus companheiros para forçar sangue para fora quando ele os chutasse para longe, assumindo uma aparência de seriamente feridos. Isso era, afinal, uma habilidade de fusão de 7 pessoas. Se eles deixassem os espectadores verem eles vencendo facilmente, isso não iria expor tudo o que eles estavam tentando esconder. Exibir fraqueza para os seus inimigos, deixando os oponentes subestimá-los, essa era a escolha ideal. Tudo depois disso foi lógico. O imperador espiritual do 72º nível Xin Yan havia sido rapidamente sobrepujado pelo olho do demônio púrpuro, deixando de lado esse time da Academia Raio de Sol Azul cujo membro de maior nível estava apenas no 41º nível. No instante em que Tang San resolveu isso, o poder de ataque do olho do demônio púrpuro já havia chegado num nível extraordinário. Naquele momento, ele havia claramente entendido o estado mental de cada um dos membros do time da Academia Raio de Sol Azul. Devido a usar completamente a Terra dos Sonhos Azura do 7, o 7 da Academia Raio de Sol Azul havia exportado completamente seu poder espiritual para se tornar força mental. Essa também era sua habilidade especial. Em tais circunstâncias, sua defesa mental podia ser considerada igual a 0. Além disso, eles estavam ainda mais fracos do que quando eles não usavam seus espíritos. Afinal, no meio de uma habilidade de fusão de 7 pessoas tão poderosas, como eles poderiam ter antecipado que o oponente ainda pudesse lançar um plano ataque mental contra eles? O ataque mental do olho do demônio púrpuro perfurava diretamente o cérebro, causando uma ação adversa de poder espiritual. De fato, os 7 membros da Academia Raio de Sol Azul não estavam mortos. Mas eles já haviam se tornado imbecis. Certo dano neurológico os deixou para sempre incapazes de se recuperar. Mesmo o melhor mestre dos espíritos do sistema de cura ficaria impotente diante de um sistema tão incomparavelmente preciso como o cérebro. Tang San nunca havia sido uma pessoa de bom coração e ele ainda era muito menos como uma pessoa tão comum quanto ele parecia. A própria seita Tang era tanto justa quanto perversa,
Começar lenientemente quando enfrentando um inimigo que poderia se tornar uma ameaça iria apenas resultar em desastre. Desde ver a habilidade de fusão de 7 pessoas dos oponentes, até os oponentes lançarem seu ataque, Tang-san havia informado seus membros do time sobre o método para derrotar os inimigos dentro daquela luz brilhante. Esse processo foi completado na velocidade de um raio. Com a força de um trovão, um único golpe. A ferocidade decisiva disso revelou amplamente o coração de um Azura sob a medíocre aparência de Tang-san. Também foi por causa disso que Daimubai diria que Tang-san era feroz. Como o mais forte entre eles, naquela hora, exceto por Tang-san, ele havia sofrido a menor influência. Portanto, ele vagamente supôs a forma que Tang-san usou para lidar com isso. Em relação a esse companheiro, agora até esse tigre branco de olhos cruéis não pôde evitar internamente sentir certo respeito e temor. O primeiro a expressar seu apoio a Tang-san foi inesperadamente Ma Hongijun. As mãos do gordo suportavam Huang Yuan e Jing Ling. Terceiro irmão, eu apoio você, misericórdia ao inimigo é crueldade consigo mesmo. Os olhares dos 7 demônios da Shrek fluíram juntos e ninguém fez mais nenhum som de dúvida. Embora a explicação de Tang-san fossem simples, os sentimentos de irmandade entre eles sem dúvida se manifestou. Eles todos pensavam a mesma coisa. Se a Academia Raio de Sol Azul tivesse ganhado, eles teriam pegado leve com eles? Voltando para a área de descanso, várias centenas de olhares caíram sobre eles praticamente simultaneamente. Quando alguém do lado de fora gritou as palavras, habilidade de fusão espiritual de 7 pessoas, os competidores na área de descanso haviam todos corrido para fora e também virão a conclusão final. Wu Shuang e Wu da Academia das Chamas haviam visto isso e Feng Xiaotian da Academia Vento Divino naturalmente também havia visto. A luta não havia durado muito e ninguém havia visto como afinal a Academia Shrek tinha ganhado. Mas todos eles viram o resultado final. Nem todos tinham os conhecimentos do Grande Mestre e de Ning Fengti. O choque que uma habilidade de fusão espiritual de 7 pessoas havia causado em todos os competidores era difícil de descrever em palavras. Porém, a Academia Raio de Sol Azul ainda perdeu. Após usar a habilidade de fusão espiritual de 7 pessoas, eles ainda haviam perdido. Além disso, todos claramente viram que a Academia Shrek não havia nem mesmo se movido enquanto a Academia Raio de Sol Azul ativava sua habilidade de fusão, apenas deixando eles armazenarem poder. Embora apenas Tang-san foi deixado de pé no estágio no final, que a Academia Shrek havia prevalecido no final sobre a habilidade de fusão espiritual de 7 pessoas da Academia Raio de Sol Azul era muito difícil de aceitar para esses membros das academias competidoras. Especialmente para Wu. Feng Xiaotian olhou um pouco abalado para Tang-san e internamente ele não pode evitar uma explosão de nervosismo. Céus! Aquilo era uma habilidade de fusão espiritual de 7 pessoas. E aquilo realmente não foi capaz de derrotá-los? Esse Tang-san é muito anormal. Ele realmente tem menos de 25 anos? Originalmente ele tinha confiança completa em si mesmo. Ele acreditava que Wu definitivamente se tornaria sua namorada dessa vez. Mas após a batalha lá fora de agora a pouco sua confiança se foi completamente. Olhando para Tang-san ele não pôde evitar perder seu espírito. Tang-san indicou ao trio de Ma Hongijun que eles deviam soltar seus companheiros, seriamente feridos, ao lado e deixar Jiang Zhu usar seu cetro de cura. Ele mesmo se virou para aquelas centenas de olhares, apenas calmamente dizendo uma coisa. Vocês não precisam olhar para nós desse jeito. Aquilo não era uma habilidade de fusão espiritual de 7 pessoas. Ignorando aqueles olhares surpresos, Tang-san se sentou ao lado de seus companheiros e fechou seus olhos para descansar. Embora isso fosse apenas uma simples explicação, isso ainda o tirou de uma posição divina para a categoria de uma pessoa comum e muitas pessoas tiveram a sensação de soltar a respiração. Nesse momento o grande mestre, Liu Erlong e Flender já haviam corrido até ali. Depois de Tang-san trocar algumas palavras em voz baixa com o grande mestre, eles rapidamente deixaram a área de descanso em suporte mútuo. Vendo suas silhuetas desaparecendo, incontáveis competidores imediatamente começaram a comentar. Todos eles realmente queriam acreditar na explicação de Tang-san. Afinal, prevalecer sobre um oponente com uma habilidade de fusão espiritual de 7 pessoas numa situação onde o nível não era muito diferente era impossível. Além disso, aquela habilidade de fusão espiritual de 7 pessoas era apenas uma habilidade divina lendária. A audiência ganhou um banquete para os seus olhos, mas a luta de hoje também deixou todo tipo de sentimentos diferentes nos corações das pessoas. Poderes de todos os lados ponderavam sobre como o time da Academia Shrek havia obtido a vitória hoje. Logo notícias vieram do lado da Academia Raio de Sol Azul. Todos os 7 estudantes que haviam participado na luta haviam perdido completamente a capacidade de pensar. Todos se tornaram imbecis. Além disso, eles fizeram sérios protestos para o comitê de organização, demandando punições severas para a Academia Shrek. Por causa disso, o Império Seldou e o Hall dos Espíritos conjuntamente estabeleceram um grupo especial de investigação para separadamente investigar os dois lados. Ao mesmo tempo, o Templo Espiritual da cidade Seldou despachou 2 sábios espirituais do sistema de cura para especialmente tratar os 7 membros do time da Academia Raio de Sol Azul. Mas assim como Tang-san predisse, o cérebro era a parte mais complexa do corpo humano.
Não era algo que poderia facilmente ser restaurado por habilidades espirituais de cura e ninguém ainda havia realmente visto através dos mistérios do mundo mental. O tratamento do rol dos espíritos foi naturalmente inútil. Voltando para a Academia Shrek, o Triângulo de Ferro Dourado diretamente juntou os 11 membros do time da Academia Shrek numa sala de conferência. Agora não havia necessidade de continuar agindo e as 6 pessoas originalmente, seriamente feridas, haviam todas voltado ao normal. A face de Flender estava um pouco séria, seu olhar primeiro se virando para Tang-san e em seguida passou pelos 6 outros que haviam participado na luta de hoje. Se eu não estou errado, então em menos de 2 horas, o comitê de organização da competição irá despachar um time de investigadores para nossa academia para investigar a luta de hoje. Eu não sei como vocês fizeram isso, mas o grande mestre me disse agora há pouco que os oponentes ficaram completamente imbecis. Todos olharam uns para os outros, ninguém pronunciou uma palavra. Os olhares de todos finalmente se concentraram em Tang-san. Flender olhou para Tang-san, dizendo: seu pequeno monstro, procurando por problemas para mim. Os 7 de vocês que participaram na luta, mais tarde vão imediatamente cultivar em silêncio. Eu usarei seu processo de cura para explicar para o outro lado. Não, pequeno Sam, você fica. Nós ainda precisamos de alguém para ser interrogado. Pelo menos pelas aparências os seus ferimentos foram os mais leves, o que o torna o candidato mais adequado. Certo. Os 6 de vocês saíam agora. Erlong, encontre para eles algum lugar escondido. Leve Zhao Wuji e Lu Jibin para guardá-los pessoalmente. Não deixe ninguém vê-los. Certo, chame Shobin também. Aquele espírito pêssego doce dele é adequado para cobrir seus ferimentos. Jiang Zhu, você vai também. A aparência é importante. Quanto mais mestres dos espíritos do sistema de cura, melhor. Agora Flender revelou completamente a postura de um diretor. Lir Erlong se levantou, sorrindo para Tang-san. Aprovação em seus olhos, então levou Dai Mubai e os outros para fora. Ela era originalmente o canto massacrador do Triângulo de Ferro Dourado. Então era claro que ela gostava um pouco da forma inflexivelmente feroz de Tang-san de lidar com as coisas. Assim que o grupo de Liu Erlong havia saído, apenas Flender, o grande mestre, Tang-san, Oscar, Ma Hongijun e Ning Hongrong restaram na sala. Flender puxou uma cadeira e se sentou, mas não proferiu uma palavra. Ele levantou sua mão para ritmicamente bater na mesa, parecendo ponderar alguma coisa. O grande mestre estava sentado do outro lado desde o início, com uma aparência calma e despreocupada. Não muito depois, Flender ergueu sua cabeça, dizendo: pequeno Sam, se os investigadores mais tarde te perguntarem como você quebrou a habilidade de fusão espiritual de 7 pessoas dos oponentes, como você irá responder? Tang-san disse sinceramente: eu não sei. Em batalha sua compreensão era sem limites, mas nesse tipo de armação, ele jamais poderia alcançar o nível de Flender. Os olhos de Flender brilharam-me, dizendo: bom, se lembre dessa resposta. Tang-san pareceu distraído por um instante, mas ele reagiu bem rápido. Eu vou responder que eu não sei? Flender sorriu, dizendo: isso mesmo, o que quer que eles te perguntarem, apenas diga que você não sabe. Diga aos investigadores que porque você não conseguia ver claramente o lado de fora naquela hora, você apenas ativou constantemente suas habilidades espirituais. Assim que os arredores se tornaram claros de novo, tudo já estava acabado. Você basicamente não sabe o que aconteceu. Tang-san piscou. Isso irá funcionar? Flender bufou friamente. Por que não iria? Aqueles investigadores estão apenas indo de pessoa em pessoa. Ninguém realmente viu o que aconteceu naquela hora. Contanto que você se atenha às 3 palavras, eu não sei, eles não serão capazes de extorquir uma confissão. Contanto que não haja prova, nós diremos que aqueles estudantes da Academia Raio de Sol Azul perderam controle de sua própria habilidade espiritual e eles se tornaram vegetais por causa da reação adversa. O que eles podem fazer? Tudo precisa de provas. Ma Hongijun atrás de Tang-san pensou alto. Isso não é vilânia? Uma risada escapou do lado do grande mestre. Agora você sabe, em vilânia, quem pode se comparar ao grande mestre dos canalhas? Flender. Flender lançou um olhar descontente para o grande mestre. Não comprometa minha autoridade, ok, pequeno Sam? Você se lembra? Tang-san apressadamente assentiu, indicando que ele lembrava. Isso não era apenas 3 palavras, eu não sei. Responder, eu não sei, para todas as perguntas. Isso não era simples? Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.